Pessoal, hoje teremos um dos vídeos mais polêmicos aqui do canal. Já vai deixando logo o seu joinha aí, o seu like, né? Já vai comentando, já vai compartilhando o vídeo, vai se inscrevendo aqui também. Já vou deixando aqui embaixo também na descrição a sugestão de outros vídeos. Esse vai ser um vídeo muito polêmico. É um vídeo que eu vou evitar que fique muito longo, porque nós sabemos que o debate aí do Wilker Leão e o Jones Manuel foi um debate de mais de 3 horas, então vamos tentar pegar os melhores momentos e quem sabe fazer uma parte 2, né? Então bora pro vídeo. Explicou porque não pegou na sua mão. Cabeleira, Ele explicou porque não pegou na sua mão. Ele chega, velho. É foda. Eu te falei para conversar fiado nos debates, mano. Vai, tenta... Só contextualizando aqui, o Jones Emanuel não quis pegar na mão do Wilker Leão, né? Ele foi bem no início, já iniciou o debate desse jeito, né? Um pouco meio não querendo muito contato, mas enfim, vamos continuar. Vai lá, Wilker, pergunta, vamos lá. Vamos lá. É sobre os happy hours, a gás nas universidades, principalmente na Universidade de Brasília, que a gente tem algo que é, para quem não conhece, basicamente uma festa de favela, em horário de aula. É uma quinta-feira, um baile funk, como se fosse. Uma quinta-feira à noite, acontece pelo menos a cada 15 dias, em que das 18 para lá da meia-noite, a universidade deveria fechar antes, mas eles ficam monopolizando lá, isso é ilegal e acontece, inclusive, eles ficam fazendo essa bagunça, atrapalhando quem de fato quer estudar. A universidade também, que deveria ser um lugar cuidado em termos de infraestrutura, né? A gente discute orçamento, cuidado com dinheiro público, com bem público. A infraestrutura está dentro disso também, porque senão você precisa, não cuidando desse bem público, gastar dinheiro público para manutê-lo. E a Universidade de Brasília e as públicas, de forma geral, estão bastante depredadas nesse sentido. Eu não assisti o debate completo, tô assistindo aqui junto com vocês, então tô pegando algumas expectativas junto com vocês, com quem ainda não assistiu também. Mas presta atenção como é a questão do debate quando ele é um pouco ideologizado, quando você tem uma pauta que é muito importante como a educação, né, querendo ou não, hoje no Brasil está defasada, né, as universidades federais, infelizmente, a gente não consegue mais produzir artigos relevantes como um dia já foi, né? Então a gente tem ali o sonho do brasileiro há 20 anos atrás era, né, ingressar dentro de universidade pública, de universidade federal. Hoje em dia nem tanto, né, por vários motivos, né? A gente tem motivo de greve, de infraestrutura, enfim, vários outros motivos, mas ainda assim existem universidades federais que são muito renomadas, tanto a UNB, USP, entre outras. Mas enfim, vamos continuar o vídeo. Então a gente tem uma cultura universitária hoje que não respeita regras. A própria lei é uma contravenção penal você realizar pichações. É uma infração penal que pode dar prisão, inclusive, mas geralmente dá uma multinha, mas como lá não acontece nada, não dá nada. Mas é contra a lei, para ficar claro. E uma festa que não é regulamentada, porque seria um absurdo, inclusive, né, no âmbito da universidade, que atrapalha as aulas, é em horário de aula, inclusive. Então, fica muito claro que a gente tem segmentos dentro da universidade que não estão lá para estudar. Além da própria militância política, ideológica, que eu estou até evitando falar para não dizer que eu estou falando de mim, porque é tudo com base na minha experiência, e todos vocês sabem, quem quiser comprovar, é só assistir o canal aí, o episódio 24 mesmo, Assembleia Antifascista, é um registro muito caricato de quem são esses alunos aí que o Jones representa aqui com esse ar de pseudo-intelectual aí, só passando pano para coisas ridículas que qualquer cidadão médio comum olha para tudo isso com nojo. Quando eu mostrei no meu vídeo mesmo o que acontece nesse HH, as pessoas ficaram completamente em choque de perceberem que aquilo é uma universidade federal. Ué, mas eu tô bancando isso daí? E como assim isso é no horário de aula? É sério? É sério, Wilker? É uma realidade. Sem falar nos centros acadêmicos, diretório central dos estudantes, que os nossos alunos estão lá coçando, né, ao invés de estudar, que são a pura bagunça em um espaço em que só fica à vontade pessoas que são de esquerda, pessoas que coadunam com tudo aquilo que é imposto. A gente tem esse sistema desde o calouro que está entrando, sendo imposto a ele, a todo o ciclo que vai dar lá na pós-graduação que a gente conversou, e na docência, que o sistema de contratação para docência é a mesma coisa. Então... não, faltam 30 segundos ainda, né? Então a gente tem de forma muito clara uma bagunça universitária que, vamos combinar, não deveria ser assim, né? Está acontecendo assim, à margem da própria legislação. Então eu queria saber, Jones, qual que é a sua opinião em relação a essa bagunça que acontece lá, em que ao invés de estarem estudando, estão bagunçando nesses segmentos aí. 5 minutos, né? 5 minutos, Jones. Coisa boa. Vamos lá, gente. Durante a pandemia, a gente teve que ter aulas EAD, né? E aí é um consenso pedagógico que
estar no ambiente acadêmico é parte do processo de ensino, né? Eu vou fazer pela primeira vez um relato aqui, pessoal. Quando eu comecei a minha graduação, eu tinha uma bolsa de assistente estudantil que me permitia passar o dia na universidade. Eu trabalhava sábado e domingo, né? Vendia caldinho na praia. E aí... Aqui agora uma análise sobre o debate da parte do Jones Manuel, você já começa a ver que ele tem uma pegada de um deboche, mas ele ao mesmo tempo consegue ali, né, fazer aplicar uma resposta por meio da história que ele vai criando, né, do storytelling, que ele vai criando uma margem do que aconteceu durante a vida dele, enfim. E ele vai fazendo com que o público fique preso e acreditando realmente que tudo aquilo que ele está falando, né, seja um fato ou não também, mas ele vai conseguindo fazer com que o público preste muita atenção, né, tanto o público dele quanto todo mundo que assistiu, né, esse debate. E eu passava o dia na universidade e participava de debates, de conversas, passava o dia na biblioteca, lendo, ia na biblioteca de outros centros, assistia às vezes palestras de outros centros. Então, essa vivência acadêmica ela é muito importante para o processo de formação. E a universidade também é um momento de diversão. Veja, lá em Recife a gente chama de cultural, as festas universitárias. É importante, tem que acontecer as culturais, as caloradas e tal. Eu não sei como é que é na UNB. Em Recife, a concha acústica da UFPE, ela fica afastada dos centros. Então, assim, tinha shows, tinha espaços culturais na concha acústica, isso não atrapalhava as aulas nem no Cefiche, nem no CE, nem no CAC, que são os 3 centros mais próximos, e nem no CTG, que são os centros mais próximos da concha acústica. Então, tem que ter cultural, tem que ter espaço de diversão, as pessoas vão se divertir também, aquele espaço comunitário é para também ter experiências, para além da experiência acadêmica direta de pesquisa, desde que isso não atrapalhe em termos de barulho de som a aula. Se atrapalhar a aula, começa um negócio depois, quando a aula estiver próxima de acabar, ou então faz num espaço, se não tiver um espaço como a concha acústica da UFPE, que evite o barulho atrapalhar a aula. Mas fora isso, 100% a favor de caloradas, de culturais. A universidade é também um espaço de vivência, um espaço de experiência, um espaço de experiência de movimento estudantil, experiência de cultura, experiência de troca de ideias. Eu acho que eu falei isso na conversa com o padre Fábio, né? Eu nasci e criado numa favela, uma comunidade, a Borborema, quase nunca tinha saído da minha cidade. Quando eu entrei na universidade, eu tive acesso a espaços que eu nunca tinha ido. Por exemplo, eu sou recifense, eu nunca tinha ido no Museu do Brenan. Eu só fui quando eu entrei na universidade. Quem é de Recife conhece o espaço. Dito isto, o Wilker, na questão anterior, citou a CDE. E aí eu vou tentar voltar para um debate, Wilker, importante sobre educação, para a gente debater as coisas de maneira mais concreta. Veja, segundo dados da OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, os professores brasileiros são os que mais trabalham e menos recebem, com salários 47% abaixo da média dos países da OCDE. Então os professores brasileiros trabalham mais e ganham menos. Lembrando que o Wilker Leão não conseguiu explicar como é que ele lidaria com o problema salarial e com o eminente colapso da atração da carreira docente que a gente está vivendo no Brasil. Ainda segundo dados da OCDE, entre 2015 e 2021, o investimento público em educação no Brasil caiu... Uma coisa que eu não sabia desse debate, muitas pessoas me falaram, vai, assiste lá, Lucas, assiste lá. Eu não tinha assistido ainda, porque são 3 horas, é muito tempo. Né? Eu acabei separando algum tempo para assistir só 30 minutos ali do debate, depois eu não assisti mais, tô assistindo aqui com vocês. Mas é engraçado que ninguém responde nada, né? O Wilker não tá respondendo o Jones não tá respondendo o Wilker, ele fica aí nessa... O Jones, ele, como eu falei, ele tem as perguntas capciosas dele que, no fundo, que você parar para prestar atenção, algumas são problemas reais, mas ele quer resolver um problema com outro problema. Repasses para CNPq, todos o Wilker caem violentamente a partir de 2015 e chegam na sua pior marca durante o governo Bolsonaro. Aí vem uma pergunta. Você ficou conhecido dizendo que o Bolsonaro era tchutchuca do Centrão, vagabundo, corrupto, safado e por aí vai. Agora você virou bolsonarista. Aí eu gostaria de entender, assim, o Bolsonaro, ele institucionalizou o orçamento secreto com a distribuição de kit robótica Brasil inteiro. A gente já falou aqui, eu falei no caso, né, que a maioria das escolas brasileiras não tem biblioteca, não tem sala de informática, não tem banheiro, não tem climatização. E o Bolsonaro e o Arthur Lira saíram distribuindo kit de robótica na casa dos milhões pelo Brasil inteiro para roubar dinheiro público. Pergunta concreta e objetiva. Agora que você virou bolsonarista, o que você acha do orçamento secreto? O que você acha da distribuição de kits robótica? E o que você acha de hoje todo parlamentar ter direito, em 4 anos de mandato, a 50 milhões em emendas parlamentares? Você acha isso correto? Sobre a questão dos professores, né, receberem menos e trabalharem mais,
sendo ali uma sugestão da OCDE, tendo sugestão da OCDE de várias formas para poder melhorar, né, a educação pública brasileira, a educação como um todo. E o problema como um todo disso, do debate, é que ele não fala sobre a gestão, né, não é falta de dinheiro, eu não sei, né, vou ver com vocês aqui agora se o Wilker respondeu isso, eu não assisti. Mas a OCDE, né, tem as suas sugestões para que países possam ingressar nela, né, tanto na educação, infraestrutura, enfim. Na nossa educação, por exemplo, nós tivemos um aumento de 4,7% para 6,4%, 6,5% do PIB que nós gastamos em educação. Né? No caso, nós investimos em educação. Esse investimento não tem retorno por conta da gestão que é ineficiente. O Jones Emanuel, né, no início do debate, ele falou muito sobre a questão de fármacos, a questão de indústria nacional, a questão de patentes, e o Wilker não soube responder. Bom, vamos lá. Tudo isso, né, que ele apresentou são problemas reais, mas não se resolve um problema com outro problema. Ele falou sobre a indústria nacional e qual foi a solução dele ali? O excesso de burocracia e o excesso da mão pesada do Estado. Se nós temos ali 80% das questões de fármacos, das questões de patentes que são internacionais, vamos fazer com que sejam nacionais. Agora nós vamos transformar... Como é que a gente faz isso, né? Você não tem como pegar 80% de uma infraestrutura enorme, principalmente do Brasil, que é um país continental, e fazer uma transformação da noite para o dia. O que a gente podia fazer? Vamos fazer uma parceria público-privada, vamos tentar melhorar a estrutura brasileira por meio de obras que possam, né, ajudar ali um todo para que a gente tenha mais força na indústria nacional, mas com a ajuda dos países que são países de primeiro mundo. Os países precisam fazer coisas que eles sabem fazer. O Brasil é bom no agro, o nosso agro vai bem, vamos investir no agro. O Brasil lança foguete? O Brasil não lança foguete, então para que a gente vai investir nisso? Então o Jones Emanuel veio com esse papo de industrialização, querendo resolver um problema com outro problema. O que ele apresentou é um problema sério? É um problema sério. 80% das patentes são internacionais, mas não se resolve um problema com outro não, Jones Emanuel. Bora pro vídeo. Como é engraçado ver o Jones fugindo de todas as perguntas, além do HH que você deturpou a realidade. Ai, mas se não acontecer perto das... Acontece no lugar de aula. Você não ouviu a pergunta? Acontece no lugar de aula. Fugiu da questão da pichação para vir falar de governo Bolsonaro como se eu fosse um bolsonarista. De onde que você tirou isso? As minhas críticas que eu tinha lá atrás ao governo Bolsonaro... Outra coisa, presta atenção que ele realmente... Ele respondeu, mas também não foi uma resposta dizendo o que o Wilker realmente ele perguntou, né? Que é sobre o que ele acha das coisas que acontecem nas caloradas, nas festas, bebidas, enfim, drogas. E provavelmente o Wilker deve ter ido nessa linha aí, e o Jones não respondeu essa linha, mas respondeu aquilo que é da vivência dele, né? Então, da cultura que ele pôde perceber durante a vivência. Então, ele não fugiu da pergunta, mas ao mesmo tempo ele não respondeu a pergunta, então ficou nessa mesmo. Ela se mantém, só que o governo Bolsonaro, ele é poder? Ele é governo Bolsonaro hoje? Ou ele é ex-governo Bolsonaro? E o tema aqui é educação. E a minha pergunta era sobre a gás, happy hours, festas de favela e pichações, uma cultura universitária que deprecia a universidade. Fica difícil desse jeito, meu amigo. Aí eu vou ter que trabalhar o desenho aqui mesmo para ver se você compreende, inclusive, qual que é o seu momento de fazer pergunta, porque é simplesmente tosco no seu momento de tentar, você deveria responder a minha pergunta, você fugir dela completamente e trazer uma questão que sequer tem a ver com o tema, tentando monopolizar o controle do debate, descumprindo com as regras. Eu tô falando aqui, eu tenho uma pergunta sobre educação e a gente conversou 10 ou 11. E a gente estava na 7ª, agora deve ser 8ª. Aí ele foge. Não, porque eu quero fazer pergunta genérica e ir embora. Porque eu tenho um cálculo sobre isso daqui. Tipo, cara, você não quer debater nada. Você quer ficar de cortezinho pra sua bolha. Felizmente vocês são uma piada. Vocês são minúsculos. Vocês nunca vão ter relevância nenhuma. E no final das contas, debater de verdade educação você não quer. Porque isso daqui é um debate sobre a infraestrutura acadêmica universitária e o descumprimento de leis para além das próprias regras da universidade por alunos que você defende e que você se exime de responder quando é confrontado sobre tal. Porque coragem não é o que você tem, né, cara? Fica fácil você me acusar de fugir de perguntas, sendo que eu respondo tudo e você não responde nada. O Wilker, ele não respondeu se ele é bolsonarista ou não. Eu acredito que ele não seja bolsonarista, mas ele poderia ter falado de uma forma mais firme, né? E também
qual que seria, né, o problema a longo prazo disso, do debate como um todo? Ser bolsonarista, se ele não é bolsonarista, né? O Nando Moura mesmo fala, né? Brinca muito que ele foi pedir desculpa pro Bolsonaro, mas enfim. Eu acredito que a gente precisa de gente boa, a gente precisa de pessoas na direita, na centro-direita, liberais, conservadores, que façam a mudança no Brasil, que estejam preocupados com temas importantes, enfim, é isso que eu acho. Vamos pro vídeo. Próxima pergunta sua, Jones. Vamos lá. 3 minutos, né? 3 minutos. 3 pra pergunta. Wilker, eu vou falar de um tema que você entende, fuga de cérebros, né? O seu já foi. Veja, o Brasil nos últimos 10 anos perdeu 50 mil mestres e doutores, né? E aí o problema é extremamente grave porque há uma quantidade gigantesca de riqueza social que é gasta pela sociedade para formar um mestre e um doutor. Infelizmente as pessoas não encontram emprego, não encontram a devida valorização e acabam saindo do Brasil. A gente sabe que neste momento existe uma disputa global pela produção da vanguarda tecnológica do mundo entre Estados Unidos e China, né? E que historicamente países como... Uma coisa que eu estou percebendo no debate é que o Jones está levantando uma bandeira, né, da política social da educação e o Wilker está levantando uma bandeira da política ideológica da educação. Então o que acontece? Um faz uma pergunta para o outro com um tema que o outro, né, não está ou preparado ou não está querendo responder porque ele quer seguir no tema, né, que ele foi proposto ali para o debate. Então fica nesse vai e vem, né, sem muitas respostas. Eu acompanhei muito no Twitter o pessoal falando que o Jones amassou e tudo mais. Eu acredito que ninguém não saiu até agora, né? Ninguém se sobressaiu no debate. Foi um debate que eu acredito que não tiveram respostas mais do que suficientes e foi isso por isso, né? Assim como vários outros debates, o debate está ficando cansativo, o debate político está ficando chato, né? Ninguém mais responde, é só ataque, é só corte, enfim, né? Vamos pro vídeo. Os Estados Unidos nunca produziram a quantidade de mestres, doutores, técnicos e cientistas que eles precisavam. Eles sempre recrutaram esses cérebros por toda a periferia do sistema capitalista. Nesse sentido, eu quero te perguntar, como é que tu vê o problema da fuga de cérebro no Brasil? Como é que tu acha que isso poderia ser resolvido? E considerando que neste momento o Donald Trump está aplicando uma política de perseguição às universidades, que inclusive saiu uma pesquisa recente em que quase 70% dos ouvidos na pesquisa, acadêmicos importantes, consideravam sair dos Estados Unidos por causa da perseguição do Donald Trump ao ambiente acadêmico. Sobre essa fuga de cérebros aí que o Jones está falando, esse é um grave problema, tá? Esse é um problema sério. Só que eu não sei se ele vai dar a resposta, mas enfim. Eu acredito que seria uma viável, né, resposta. A gente precisa de retenção de carreira, a gente precisa de retenção de professores, retenção de talentos. Quem vai fazer um mestrado, vai fazer um doutorado, não vai fazer no Brasil, vai fazer lá fora. Por quê? Porque pesa muito mais para o currículo, é muito mais fácil. Você consegue uma bolsa na universidade privada, lá fora, é muito mais fácil, né? Aqui dentro é uma burocracia muito grande, os custos são muito altos. Para você fazer o mestrado, você vai ter que pagar seus 20, seus quase 30, não sei quantos mil reais, dependendo de qual que vai ser o seu segmento de carreira, né? Do mestrado, de um PhD. Então, tudo isso não vale a pena a pessoa ficar no Brasil, ela vai para fora mesmo. Então, o que a gente precisa fazer é entender que a educação, ela é um sistema, que ela não é só falta de dinheiro, né? É muito mais do que isso, não adianta lavar com dinheiro, não. A gestão é ruim há muitos e muitos anos. E a gente esquece, né, de quem governou por muitos e muitos anos e prometeu que iria resolver e não resolveu. Mas enfim, não vou nem entrar nesse mérito, tá? Então, a gente criar essas carreiras que sejam mais interessantes para os professores poderem, né, receber mais, para a gente poder ter uma infraestrutura de ensino melhor, para a gente poder ter artigos relevantes, para quem sabe um dia o Brasil possa ter ganhar um prêmio internacional relevante, seja de economia, enfim. Mas é muito difícil pelo andar da carruagem. Mas vamos seguir para o vídeo. O Wilker não respondeu sobre a desigualdade de distribuição regional entre força de trabalho qualificada e não deu nenhuma ideia sobre o que fazer frente à ofensiva de Trump contra as universidades para trazer, inclusive, cientistas dos Estados Unidos para cá. O Wilker. Só um adendo. Trazer cientistas americanos para cá. Você parou para prestar atenção no que você falou, Jones? Aonde, em que universo, um doutor americano vai querer vir para o Brasil, ganhar infinitamente menos, morar infinitamente mal, ter muito menos infraestrutura do que ficando nos Estados Unidos? Qual é a lógica?
volto a repetir, com o nosso real lastreado em fezes, que não vale de nada, o poder de compra do brasileiro cada dia menor, não tem como a educação ela não é só uma bolha fechada. Tudo que eu estou falando aqui são várias coisas que envolvem o sistema. Então não tem como um cara que é de outro país vir para o Brasil, abandonar o seu país para poder produzir artigo, produzir livro, fazer com que a infraestrutura melhore do país. Por que ele faria isso? Ele não tem nada a ganhar, tá me entendendo? Então, eu acredito que o sistema do comunismo, a gente está passando ali pela cabeça do Jones, faz sentido, mas na prática, a gente sabe que a realidade é totalmente outra. Responder essa pergunta do Jones aqui, a nível de um pensamento liberal, tá? O que ele acha não me interessa. Mas a nível de um pensamento liberal, a infraestrutura regional do Brasil é completamente diferente de vários outros países, principalmente na Europa, onde tem países que são minúsculos. O Brasil é um país enorme, né? Um país que ele é quase um continente inteiro, né? Você vai de norte a sul, você tem várias culturas diferentes, você vê, né, a distância econômica entre outros estados, mas enfim. Quando a gente para pensar na infraestrutura, né, das escolas, na infraestrutura salarial, né, na infraestrutura de economia, isso foi muito produzido por um sistema que não, né, se aproximou do capitalismo e decidiu abraçar ali o progressismo em todas as instâncias, né? Olhar para isso não, olharam para tudo menos para esse problema crônico que a gente tem no Brasil. Mas eu acredito que no norte, no nordeste, existem faculdades muito boas, existem escolas muito boas, tão tal que no ranking matemático do Brasil, o Ceará é um dos melhores estados do Brasil, né, está melhor ranqueado aí, no nível de redação do Enem também. Então, não é por estado, não tem a ver com questão cultural, é realmente com questão de infraestrutura e questão de gestão, né? Mas o que o Jones vai apresentar aí, com certeza, é só mais uma ideia comunista que não vai dar certo. Mas enfim, vamos continuar. Vamos lá, uma coisa que eu acredito muito é na liberdade econômica e na meritocracia, né? Então, assim como nós temos ótimos professores, nós temos péssimos professores em qualquer profissão, é assim, né? Em qualquer profissão você tem boas pessoas e pessoas que não estão querendo trabalhar tanto. Mas na maioria, com certeza, são professores que, né, tentam fazer o máximo com o que tem, com às vezes péssima infraestrutura e com certeza com péssimo salário, dando aula de manhã, à tarde, à noite, dando aula em cursinho para complementar a renda, enfim. E aí gera que o professor cria, né, uma burnout ali, não consegue mais dar aula, enfim, e aí não tem apoio, né, psicológico e ele não tem dinheiro para poder se manter, né, com a sua saúde mental em dia, e acaba gerando esse ciclo de problemas infinito, né, que o Jones Emanuel vai tentar resolver com os problemas que ele fala, né, que o comunismo vai resolver, que o nacionalismo vai resolver, com que o marxismo, né, vai resolver. Acredito que nós já sabemos qual que é esse passo, né? Não resolve nada. Mas, se a gente não tem ali, a gente tem um judiciário, volto a repetir, que ganha muito, muito dinheiro, que ganha uma aposentadoria, sabe? Né? Você que está me assistindo aí, que o juiz recebe e comete alguma infração grave ou uma infração criminosa até, ele vai ser punido com a aposentadoria, né? Isso é uma palhaçada. No Brasil, a gente tem um sistema que não funciona, que acaba, né, quebrando a corda para o lado mais fraco, que é o lado dos professores da educação, infelizmente.